Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a igreja, depois de vivenciar o tempo santo da Quaresma, o tempo santo da Páscoa, a igreja volta a viver o tempo comum, o tempo ordinário da vida de nosso Senhor, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele viveu, os encontros que Ele teve com as pessoas, a forma como Ele atraía as pessoas para Deus. E a igreja assim nos quer dizer que o nosso Deus é um Deus que fala, que se revela no ordinário da vida. Não é um Deus que só age de modo extraordinário, mas um Deus que se revela na história, no cotidiano. Hoje, a liturgia da igreja começa com a perícope das Sagradas Escrituras, do livro do Gênesis, chamado por nós de proto-evangelho, o primeiro evangelho, porque de imediato a queda do homem, Deus já busca atrair o homem de novo para Ele, já anuncia a salvação. Só que é interessante que nós compreendamos as Sagradas Escrituras, não com a interpretação meramente de senso comum, mas com a interpretação científica, com a ciência bíblica, com toda a tradição da igreja nesses 2000 anos de sua história, ao estudar, ao meditar e nos dar as conclusões. Se vocês pegam esse texto aqui, vocês, se forem interpretar por conta própria, sem a ajuda da ciência bíblica, vão começar a fazer perguntas idiotas nas Sagradas Escrituras. Como a serpente fala? Com quem Caim casou, se Adão e Eva só tinha Caim e Abel? E esse monte de barbaridades, como a gente vê, muitos sabichões se questionando a respeito dessas coisas. A primeira coisa que nós temos que ter consciência é que nas Sagradas Escrituras existem gêneros literários. E os primeiros 11 capítulos das Sagradas Escrituras é um gênero literário de uma parábola, ou melhor, de parábolas, para nos falar da salvação. Os primeiros 11 capítulos das Sagradas Escrituras não são capítulos históricos, nós temos que entender isso, mas uma construção para nos falar de Deus e da história da humanidade. A partir de Abraão, a igreja vê verdadeiramente ali como um livro histórico, como relatos históricos, e não mais uma literatura. Quando nós pegamos o texto de hoje, nós vemos com muita dignidade aqui o homem que desobedeceu a Deus, o homem que desobedece a Deus. E ali Deus procura o homem. Onde estás? Adão, cadê você? A própria palavra Adão, se vocês pegam a acepção primitiva, vocês vão ver que significa aquele que veio da terra, da Adamá, aquele que está por baixo, aquele que é pó.
que é ilusão. E Deus aqui questiona: onde você está, Adão? Adão, ali nessa construção, vai dizer assim: eu ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo. Desde quando, meus irmãos, a voz de Deus causa medo em alguém? A voz de Deus, a palavra de Deus, não causa medo. Quem tem medo da palavra de Deus é que sabe que está errando, não por fraqueza, mas me desculpem a expressão, mas por ser vergonheza. Ou seja, por se acostumar e sentar em cima do pecado. Ele escuta a voz de Deus e ele fica temeroso. Por quê? Porque desobedeceu. É como uma criança que, quando o pai fala alguma coisa, a criança, quando desobedece, que o pai não está em casa, a criança começa a evitar o pai. E o pai observa: tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. E quando chama, a criança já fica com medo. Ele descobriu o que eu fiz de errado. Mas ele descobriu. Mas a cisma está na criança. Aqui, Adão está cismado com Deus. Eu desobedeci. Agora eu tenho malícia em mim. Agora eu conheço o mal. Eu falei por esses dias a vocês aqui na igreja, eu vou repetir. Muitas vezes vocês têm a concepção de que o pecado, que o maior pecado é o pecado da carne. As pessoas pensam que o pior pecado é simplesmente o pecado do sexo. Mas o mal não entra no mundo por causa do pecado sexual. Não. O mal entra no mundo por causa da desobediência. A desobediência é um caminho para o inferno. A obediência é um caminho para o céu. E Adão, aqui ele é desobediente. Ele se deixa seduzir pela autonomia de que agora eu não preciso dele, agora eu posso caminhar sozinho. Lembrem do diálogo da serpente com Eva. Por que, padre, a serpente? Porque a serpente sempre foi vista, desde o Israel antigo, como verdadeiramente o animal astuto. E até hoje, quando a gente vê uma cobra, a gente fica com a cobra na mente, e 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente cisma, né? Ainda tem gente que diz: se você, como foi que eu escutei um dia, meu Deus, se você tentar matar uma cobra e não conseguir matar, ela vai na sua casa lhe esperar, né? Já escutei isso, né? Eu nem tento matar, que eu tenho medo, eu corro logo, né? Então, mas isso é coisa do povo. Então, a cobra sempre foi um animal astuto. A cobra sempre causou repugnância no homem. E aqui ela personifica o demônio, o diabo. E lembrem que nesse diálogo o demônio diz a Eva assim: vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Minha gente, olha, não é bom o homem conhecer o mal. É preciso o homem se privar do mal. Muitas vezes, por curiosidade, nós somos tentados a querer experimentar certas coisas que a gente sabe que não é bom para a gente. Não só vocês, mas eu também. Tentar experimentar alguma coisa que a gente sabe que não é bom, para ver como. Eu costumo dizer que Deus sempre me protege. Durante toda a vida,
Nosso Senhor sempre me protegeu. E cada vez mais que o tempo vai passando, isso é muito claro na minha mente. Muito claro. Que Deus sempre me protegeu de caminhos errados, de caminhos tortuosos. E aqui o homem se envaidece. Ele quer de verdade ser conhecedor do bem e do mal. Ele quer ser como deuses, como os deuses, assim a serpente diz. Mas lembrem que o demônio é mentiroso, é enganador, é sedutor. O demônio conhece o mal. Deus não conhece o mal. Deus é inocente do mal. Deus é inocente do mal. Ele não conhece o mal. E é preciso que nós tenhamos fé para as pessoas entenderem que aquilo que diz assim, isso foi um castigo de Deus, não por maldade, mas Deus é justiça. Aquilo que se faz de bom tem uma recompensa, e aquilo que se faz de mal também tem uma recompensa. Não porque Deus seja mau ou conheça o mal, mas porque Deus é justiça e não pode negar-se a si mesmo. Uma vez eu me deparei lá na minha terra, estava visitando um amigo padre, sacerdote, e esse amigo disse assim: ô padre, vamos comigo ali visitar uma pessoa que está muito mal. E aí eu disse: vamos, eu vim te visitar mesmo, você tem esse compromisso, eu que tenho que me adaptar. E comecei a rir e fomos, entramos no carro e fomos. Quando nós chegamos lá, o homem estava com um câncer no pulmão, e a mulher dele muito católica, pelo que deu para perceber assim. E aí ela dizia assim: eu não consigo entender como é que eu rezei tanto a minha vida toda para o Senhor me livrar do mal, e o Senhor me castigou desse jeito. O homem, que não era tão assíduo na igreja, segundo o padre meu amigo, disse assim para ela, isso na frente da gente: mas fulana, olhe bem, você tem que entender que Deus não tem nada a ver com isso. Eu fumei a vida toda, poderia esperar o quê? Ou seja, infelizmente é fruto daquilo que eu escolhi. E eu que sou muito tímido, principalmente para quem eu não conheço assim, eu me retraí na hora. Eu disse: meu Deus, que lucidez desse homem. E é uma das histórias que a gente não esquece nunca. Ou seja, a culpa da doença é minha. E aí a gente pode assimilar isso em tantas situações da vida, em tantas coisas na nossa vida. A serpente aqui, o demônio, ele engana Eva e Adão. Por quê? Porque o demônio, ele tem verdadeiramente prazer de colocar as pessoas contra Deus. E aqui é preciso a gente entender uma coisa muito séria. O demônio é criatura de Deus. E o demônio, ele é mau porque ele foi incapaz de fazer um ato de amor a Deus. E é aqui que muitas pessoas não conseguem entender a profundidade da escatologia da igreja. O que é o inferno é a ausência de Deus.
Porque do demônio nós devemos correr. Porque no demônio não existe um pequeno ato de amor. Ele é cruel, ele destrói mesmo. E no inferno não existe nenhum ato de amor. No inferno existe desamor. É por isso que nós devemos entender e compreender que muitas vezes falar para o outro do inferno é um ato de caridade, para que o outro se converta e viva. É por isso que um pastor zeloso, ele sempre vai chamar a atenção das pessoas para a conversão, sendo ele também alguém a ser convertido todos os dias. Por quê? Porque conhece a realidade do inferno, que não é bom para o homem. E se vocês pegam aqui o texto santo, vocês vão ver que o homem ali, ele é influenciado pela mulher. Foi a mulher que tu me deste. E Deus pergunta à mulher: por que você fez isso? A mulher diz: foi a serpente que me enganou e eu comi. Ela agora viu que chegou angústia no coração que ela não conhecia por ter praticado o mal. É como a gente, eu e vocês, quando nós fazemos um ato errado, quando nós somos tentados ou seduzidos por algo errado, a nossa consciência pesa. Isso dói na gente. Por quê? Porque nós vemos ali que fomos enganados, pensando que aquilo ali era algo bom, e depois a gente viu que não era bom para nós. Deus questiona o homem é filho de Deus. Deus questiona a mulher é filha de Deus. Mas Deus não questiona o sedutor. Deus não questiona o demônio, porque Deus já sabe que no demônio não existe arrependimento. O demônio não se arrepende, ele é cruel. O objetivo dele é destruir Deus. Não consegue, vamos destruir os filhos de Deus, que somos nós. E Deus sentencia, dá uma sentença ao demônio: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Ou seja, o demônio é um amaldiçoado. Por quê? Porque foi incapaz de amar. E quem ama, ama em Deus. E quem não ama, está na ausência de Deus. E Deus dá aquela sentença que vai desembocar na bem-aventurada Virgem Maria: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, existe uma inimizade entre o demônio e a mulher. E essa mulher, ela encontra o seu apogeu na figura de Nossa Senhora. É por isso que a igreja sempre viu, sempre enxergou Nossa Senhora como a Imaculada. Por quê? Porque por um ato de desobediência de Eva, o ser humano se afastou de Deus. Por um ato de obediência de Maria, o homem se aproximou de Deus. Pela desobediência de Eva, a morte bateu no coração do homem.
pela obediência de Maria, a vida bateu no coração do homem. E aí nós poderíamos ir dando vários e vários exemplos. Só que vejam bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, no evangelho de hoje, toda uma confusão a respeito de nosso Senhor, que está ali, e a multidão vai atrás dele, e os seus parentes, os seus familiares pensam que ele está fora de si, pelo reboliço que estava acontecendo na comunidade. Os parentes vieram para agarrá-lo, para levá-lo para casa. Vamos levá-lo para casa, senão vai chegar aqui o exército romano e vai destruir todo mundo, por esse daqui que está criando revolução. E eles acusam nosso Senhor. Olha como o demônio é astuto. Ele acusou nosso Senhor que ele agia em nome de Beelzebul. Diziam que ele estava possuindo por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios expulsava os demônios. Que incoerência! Deus não dá ousadia ao demônio, porque sabe que o demônio é incapaz de se arrepender, de fazer um único ato de amor. Ele é mau desde sempre. E Jesus chama a atenção, mas vejam, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino está dividido entre ele mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família está dividida, ela não poderá manter-se. Assim, Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ou seja, eu não tenho nada a ver com Satanás. Só que é interessante, se nós pegamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que no Antigo Testamento se fala muito pouco do demônio. Tem algumas passagens, como o caso de Jó, com o proto-evangelho, aqui e acolá. Mas no Novo Testamento o que chama a atenção é que parece que o demônio fica como que pipocando do chão, onde Jesus está. Por quê? Porque tudo já estava ali dominado por Satanás. E quando Jesus se apresenta ali, que o demônio, que não tem conhecimento de tudo, é importante aqui a gente entender que o demônio é um anjo, mas não tem conhecimento de tudo. Quem tem conhecimento de tudo é Deus. E o demônio ali, o seu conhecimento é limitado, embora superior aos homens. E o demônio ali não tem clareza se aquele homem, se aquele moço com 30 anos é Deus. E o demônio, ao tentar Jesus, vocês lembram da missa do primeiro domingo do tempo da Quaresma? Todos os anos nos cai esse evangelho das tentações de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães, se joga do pináculo ali, se curva diante de mim, que eu vou te dar tudo isso. O demônio ali está descobrindo, tentando descobrir se aquele homem mesmo é o Filho prometido, aquele que ele não aceitou se curvar diante dele desde toda a eternidade, porque era um homem. E em muitas passagens nós vemos, quando o demônio vê que aquele homem ali que tudo faz só pode ser Deus, porque aquilo ali é algo sobrenatural, o demônio diz: eu sei quem tu és o Santo de Deus, e tu vieste para nos atormentar. Ou seja, o demônio sabe que nosso Senhor veio resgatar o homem, e para resgatar o homem é preciso expulsar o demônio de onde? Da vida do homem, da casa do homem, do coração do homem. E o demônio diz: eu sei quem tu és,
Tu és o Santo de Deus. Viestes para nos atormentar. E o Senhor diz: cala-te, sai dele. Vejam, minha gente, que aqui é muito interessante o texto santo. Por quê? Porque nosso Senhor não dá brechas ao demônio para entrar no seu reino. E o tempo todo o demônio tenta entrar no reino de Deus. Olha Judas. Olha o próprio Senhor sendo tentado. E aí você coloca, olha a tentação de Tiago e João, querendo poder. Olha a tentação de Tomé, ele não ressuscitou. E nosso Senhor aqui diz uma coisa que chama muita atenção. Ele diz assim: em verdade vos digo, tudo isso que eu preguei até agora é para chegar aqui, no clímax da pregação. Tudo será perdoado aos homens, tudo, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Para existir o perdão de Deus, é preciso uma coisa: o arrependimento. O perdão de Deus é condicionado ao arrependimento. Se você não se arrepende, Deus não te perdoa. Aqui o interessante é a gente compreender que é preciso verdadeiramente tomar consciência de erro e se arrepender. Só que é interessante porque as pessoas, elas querem conduzir a própria vida segundo a sua própria cabeça, segundo a sua consciência. E quem não tem uma consciência bem formada vai pensar que está fazendo certo o que é errado. Por quê? Porque simplesmente a justa medida, o norte que nós devemos ter, não é a minha consciência, mas é a palavra de Deus. Aquilo que a palavra me diz é que eu devo acolher no meu coração, não é o que eu penso que é certo, o que é errado. Porque o que nós mais vemos hoje em dia são pessoas fazendo coisas erradas, pensando que está certo e dizendo: eu nasci assim, eu sou assim e eu não vou mudar. Meu irmão, se você pensa assim, o seu lugar é o inferno. E é interessante porque muitas vezes as pessoas dizem assim: Padre Washington, o discurso do Senhor é muito pesado. É claro, nós estamos em uma luta espiritual, numa guerra, numa batalha, para crescermos e sermos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. Seria muito fácil, e eu já falei tanto isso aqui para vocês, se eu ficasse aqui com conversa mole, para agradar A e a B, e não atraísse as pessoas para aquilo que é sério. Nosso Senhor deixa muito claro no livro do Apocalipse: ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, eu lhe vomito. E vejam, quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Quem deve dar o norte das nossas vidas é a palavra de Deus, e não aquilo que eu acho, e não aquilo que alguém que está no púlpito pregando também achismos, prostituindo a doutrina para ganhar popularidade, está correto. Não. É preciso de verdade se deixar conduzir pela palavra de Deus. Nem a minha consciência que pode estar errada, nem uma pregação laxa que esteja buscando popularidade e não a conversão. Então, a condição para que Deus me perdoe é que eu me arrependa. Eu já vi pessoas
que comungam Jesus na Eucaristia, dizer: Padre, eu fiz isso aqui com fulana ou com fulano, fiz essa maldade, mas eu não me arrependo porque essa pessoa mereceu. É passivo de castigo divino. Não entendeu nada. Nós não podemos, olha, uma coisa que me dói, me torra o coração, é quando a gente vê um caso de alguém que fez uma maldade no mundo, eu já disse isso tanto, e fez uma maldade no mundo, e a gente diz assim: bem feito, é bom que pague. O castigo, ele pertence a Deus. É por isso que eu já disse para vocês: ninguém me mande foto de uma pessoa que está apanhando, ou de maltratando um animal, ou de alguém que morreu, ou de alguém que está lá esquartejado, ou de um bandido que pega alguém e faz justiça e bate. Ninguém me manda essas coisas que eu não vejo, porque isso não faz bem a gente, não faz bem o nosso coração. Olha que o Senhor diz: os pecados serão perdoados aos homens, como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Ou seja, todo pecado tem perdão, desde que o homem se arrependa. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo de Deus, mesmo que o homem se arrependa, porque é sugestão do diabo. Padre, mas que pecado é esse contra o Espírito Santo de Deus? Esse pecado não é um ato, esse pecado é uma atitude. É aquela atitude de alguém dizer que não quer mudar. Eu sou assim, pronto. Quem é esse? Esse é o demônio. Ele não aceita mudar. Mas nós estamos em construção. Tanto uma criancinha está ali se construindo, como eu, com os meus 38 anos de vida, estou me construindo. Como uma pessoa mais idosa também está construindo a própria vida ainda. E a construção passa pela conversão do coração, pela abertura do coração e pela humildade de dizer: eu quero ser conduzido por Deus. Eu quero que Deus me conduza. Eu quero que o Senhor, o bom Deus, me conduza aos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, olha, a mãe de Jesus chega com os irmãos vocês aqui sabem que são os parentes próximos. Jesus não tem nenhum irmão carnal, Maria só teve Jesus, unicamente ele. Isso aqui em uma aula de teologia a gente responde, né? Vocês podem depois pesquisar no Google quem são os irmãos de Jesus, que vai aparecer lá uma teologia séria, né? E anunciam para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão à tua procura. E Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para o que estavam sentados ao seu redor, Jesus diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ou seja, os meus familiares são aqueles que fazem a vontade de Deus. Acabou. Qual é a vontade de Deus? É que você seja alguém de coração duro, que não perdoa, alguém que sabe que tem que participar da missa semanalmente e receber Jesus na Eucaristia e não faz, alguém que tem consciência que deve colocar os filhos na catequese, que deve receber o sacramento da crisma e não faz, alguém que sabe que não está tendo compromisso e responsabilidade com Deus, mas coloca toda a sua vontade acima da vontade de Deus. E nós vemos algo também muito profundo.
e muito forte na segunda leitura de hoje. Quando São Paulo, escrevendo à comunidade dos Coríntios, São Paulo diz assim: voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Ou seja, é preciso o homem pensar espiritualmente. É preciso ele se enxergar espiritualmente. É preciso o homem tomar consciência que ele não tem moradia fixa aqui neste mundo, como nos diz a carta de Ogneto do século II, que a nossa moradia é o céu, que estamos aqui passando e logo passaremos. Por quê? Porque o ser humano, ele não foi feito para o finito, nem para o visível, mas o ser humano foi feito para aquilo que é invisível. Observem que tudo que é importante na sua vida, você não vê com os olhos. O amor da sua esposa, o amor dos seus filhos, a paciência que Deus tem com você, ou que você tem com alguém, a honestidade, a dignidade, nada disso é visível, tudo isso é invisível. Então, para nós cristãos, é importante que nós coloquemos o nosso olhar naquilo que nos levará aos céus. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aquilo que você muito pensa é aquilo que é importante para você. Se muito de Deus você pensa, Ele é importante para ti. Se pouco de Deus você pensa, Ele não é importante para ti. Que o Senhor e o Santo bom Deus nos ajude, nos faça de verdade corrigir os nossos caminhos, dilatar o nosso coração para a sua graça, que Ele nos livre da curiosidade daquilo que é mal e não faz bem ao nosso coração, para que um dia todos nós possamos chegar aos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai.